Oi, pessoal! Tudo bom por aí? Hoje nós vamos continuar tendo aulinhas e eu tô aqui nesse estilo tenista. Gostaram? Essa camisa polo me deixou muito Barbie tenista. Então, estamos aqui hoje para falar com o sexto ano. Eu não esqueci de vocês. Nossa primeira aulinha no Besterol com a matéria do sexto ano é sobre... Quer saber? Então você já sabe, né? Fica ligadinho! Vamos começar a falar um pouquinho então? Hoje nós vamos falar sobre a comunicação. A comunicação acontece como mágica. Toda vez que eu falo e você me compreende, acontece a comunicação. Você já sabe quais são os elementos principais para a comunicação acontecer? É isso que nós vamos falar hoje. Pessoal, comunicação depende de três pessoas, três elementos principais. O emissor, que é aquele que emite a mensagem, ele vai transmitir alguma coisa para alguém. Para quem? Para o receptor, que é a pessoa que vai receber aquilo que o emissor emitiu. E a terceira pessoa desse meu caldeirão mágico, a terceira pessoa é a própria mensagem, que ela foi emitida e recebida e compreendida. Quando acontece a compreensão, eu tenho comunicação. Did you know if I talk in English with a lot of people that don't speak English, you not understand? You see? Eu sei. Nem todo mundo fala inglês. Quem não fala inglês não consegue se comunicar quando a gente fala. A mesma coisa acontece com pessoas que não falam a nossa língua. A língua é o código que a gente utiliza para se comunicar. E dentro da língua existem as várias linguagens. A linguagem verbal, que é essa que a gente usa principalmente nos nossos vídeos. Linguagem verbal, ela utiliza palavras. Então eu tenho a fala e eu tenho a escrita. A linguagem verbal é aquela que a gente vê na maioria dos meios de comunicação. Na internet, nos jornais, na televisão, nas revistas. Toda a linguagem que é falada ou escrita é linguagem verbal, porque ela utiliza palavras. E também existe linguagem não verbal, que é quando eu utilizo de sons, de gestos ou de imagens para fazer uma comunicação. O semáforo, por exemplo, que tem os sinais vermelho, verde e amarelo, vermelho, não lembro a ordem, o semáforo ele comunica sem utilizar palavras. Então ele é um grande exemplo, muito comum no nosso dia a dia, de linguagem não verbal. A gente também utiliza de sons e gestos corriqueiramente sem perceber. E também, no nosso dia a dia também, as placas de trânsito, os sinais de trânsito, tanto no chão, a sinalização horizontal, quando a gente faz autoescola a gente aprende isso, quanto a sinalização vertical. Às vezes eu tenho uma faixa de pedestres que não está escrito ali que é faixa de pedestres, mas eu sei que ali é lugar das pessoas que estão andando atravessarem a rua, certo? É mais um tipo de comunicação com linguagem não verbal. Então, ficou claro para vocês, pessoal? Até agora é só isso. O processo de comunicação com emissor, receptor e mensagem, a língua, que é o nosso código para se comunicar, e os dois tipos de linguagem, verbal e não verbal. Agora a gente já vai para o resuminho. O vídeo de hoje ficou muito rápido. O processo de comunicação envolve três pessoas. A primeira pessoa é o emissor, é aquele que vai emitir, vai transmitir a mensagem, aquele que vai pensar, processar e falar.
A segunda pessoa é o receptor, é aquele que vai pegar a mensagem, receber, processar e compreender. E a terceira pessoa é a mensagem propriamente dita, é aquela que vai ser escrita, falada ou emitida pela primeira pessoa, pelo emissor, e transmitida para a segunda pessoa, o receptor. E não se esqueçam, quando há compreensão, há também comunicação, que pode acontecer com dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é aquela que utiliza a fala e a escrita, ela utiliza basicamente as palavras. Então, sempre que eu tenho algo falado ou escrito utilizando palavras, eu tenho linguagem verbal. E por fim, quando eu tenho sons, gestos, imagens e cores, elas comunicam também, só que não utilizam as palavras, então, portanto, eu tenho a linguagem não verbal, que é aquela que também comunica, mas sem utilizar palavras. Tudo que eu fizer para me comunicar sem utilizar palavras faz parte da linguagem não verbal. Sim, é isso aí, muito fácil, muito simples, não é, pessoal? Essa é a primeira parte da revisão do 6º ano. Estamos encerrando essa primeira partezinha, mas se você tiver dúvida, aqui ó, a gente tem um lugarzinho próprio para você perguntar. Pode perguntar o que você quiser, assim que eu tiver disponibilidade eu vou responder, e eu tenho respondido rápido alguns comentários ultimamente. Então, se você quer saber o que mais vem, se você não quer perder o próximo vídeo de revisão do 6º ano, já sabe quais são os botões que você aperta. Se você gostou, já sabe. Eu gostaria de saber se você gostou. E por enquanto é só um beijo grande e até o próximo. Tchau!